Boa noite. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou de uma sabatina organizada pelos jornais O Globo e Valor Econômico e empresários de todo o país em Brasília. Ele falou durante 1h30 sobre os principais reformas em discussão no Senado, Pacto Federativo e pauta econômica e fiscal. Durante a 4ª edição do evento E Agora Brasil, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi questionado por jornalistas e colunistas dos jornais O Globo e Valor Econômico e empresários da Confederação Nacional do Comércio sobre temas como o fundo partidário eleitoral. Eu falei que eu defendi o financiamento de campanha e fui derrotado, porque houve uma decisão política que o financiamento deveria ser público para não dar margem para o que aconteceu e os brasileiros conhecem em relação a essa promiscuidade na relação do público com o privado. Então, o que eu defendo é que a gente tenha uma fonte de financiamento. Não dá para criminalizar a política também. A política é a democracia. Então, tem que saber qual é a fonte. Se foi definido o que é essa fonte, como foi dito pelos senadores e pelos deputados, 1 bilhão e 700 milhões de reais ou 1 bilhão e 800 milhões de reais, que é o que foi utilizado na eleição passada, para atender um Brasil de 5.570 prefeitos. Então, os partidos vão ter a oportunidade de financiar as suas campanhas com esse recurso, se isso for definido na lei orçamentária, para fazer a democracia funcionar. O presidente do Senado também destacou o esforço que tem sido feito para manter o equilíbrio entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Ele defendeu a rápida tramitação dos projetos que tratam do novo Pacto Federativo, que trariam a melhor distribuição dos recursos entre União, estados e municípios. Alcolumbre disse ainda que é contra a criação de novos impostos ou o aumento da carga tributária. O relator da PEC principal da reforma da Previdência, senador Tasso Gereissati, acolheu apenas uma das 77 emendas de plenário feitas ao texto. O parecer foi apresentado hoje na Comissão de Constituição e Justiça e a votação foi marcada para a próxima terça-feira. A única modificação aceita se refere à cobrança previdenciária sobre a gratificação de desempenho dos servidores públicos. Essa parte foi retirada do texto, permanecendo a regra atual. Lei específica define a cobrança de cada categoria de servidor. O impacto é virtualmente nulo para a União, pois trata do cálculo da integralidade na presença de vantagens variáveis vinculadas a indicadores de desempenho ou produtividade incomuns no âmbito federal. Entretanto, a medida é relevante para servidores estaduais ou municipais nesta condição, que estavam tendo tratamento não isonômico em relação às carreiras remuneradas por subsídio. Como se trata de uma supressão e não uma modificação, e todas as outras emendas foram rejeitadas, a PEC, se aprovada, não precisará retornar à Câmara. O relator voltou a defender a reforma da Previdência. Sem a reforma da Previdência, as despesas com benefícios de natureza previdenciária, que hoje são da ordem de 60% do orçamento primário, chegariam a quase 80% em 2026. Haveria um evidente sufocamento do resto de nosso orçamento diante do espetacular processo de transição demográfica da nossa sociedade. A votação da PEC principal da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça será na terça-feira de manhã. À tarde, o texto segue para o plenário. Já a PEC paralela da Previdência, que trata de várias questões que ficaram de fora do texto principal, como a inclusão de estados e municípios, começou a tramitar oficialmente na comissão. Já temos, para análise de Vossa Excelência, 189 emendas de plenário em relação à PEC paralela. E como Vossa Excelência mesmo anunciou, irá analisar com a devida atenção, no tempo devido. Estaremos estabelecendo, junto com os líderes, um calendário especial para a continuidade da tramitação da PEC paralela. O senador Tasso Gereissati também será o relator da PEC paralela da Previdência. A Comissão de Meio Ambiente debateu políticas de Estado voltado para as unidades de conservação. A audiência pública contou com representantes de minorias étnicas e das populações que vivem do extrativismo.
As unidades de conservação de uso sustentável ocupam cerca de 12% do território nacional. São áreas onde é permitido gerar renda em harmonia com o meio ambiente, através de atividades como o extrativismo e a pesca. Esses solos, matas e rios são fundamentais para as famílias que as ocupam. No entanto, as informações disponíveis são insuficientes e muitas vezes distorcidas. A gente precisava ter uma educação de interação com as comunidades tradicionais, de pegar os alunos, levar lá no campo, mostrar, olha, a água nasce daqui. Senão nós não tínhamos tanta gente nesse país ignorando as políticas de preservação do meio ambiente. Impossível preservar sem conhecer. Esse foi o tema da audiência pública requerida pelo senador Fabiano Contarato, com a participação dos senadores Confúcio Moura e Jaime Campos. Representantes de comunidades quilombolas, indígenas, extrativistas e especialistas em desenvolvimento sustentável foram os expositores. Quando se trata da política pública, educação e saúde são sempre um gargalo que a gente precisa enfrentar. E para a gente avançar na política de desenvolvimento, para a maior política com o Estado, que são esses territórios, energia e água para nós é o carro-chefe desse processo. Sem esses dois componentes, a gente sempre vai ficar tropeçando. Nós tivemos um conjunto bastante robusto de espaços de diálogo, de construção de políticas públicas entre a sociedade e o Estado, rompidos. Então, nós, nessa reacomodação, que nós precisamos trabalhar nesse sentido, de que maneira que a gente restabelece esses vínculos de participação da sociedade, eu acho que isso é fundamental. Já foi aprovado um requerimento para ter do mesmo assunto junto com a Comissão de Direitos Humanos. É um momento em que o país passa por um total retrocesso e violação de direitos na área ambiental, em violação dos direitos dos povos originários, da população indígena, das comunidades quilombolas, que eles sim, verdadeiramente estão fazendo o papel do Estado, protegendo o meio ambiente. A Comissão de Direitos Humanos aprovou hoje o projeto que obriga emissoras de TV a divulgarem o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, nos intervalos da programação entre as 18 e as 22 horas. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. Outro projeto aprovado hoje pela comissão, que também segue para a Câmara, amplia direitos das crianças em fase de adoção, como o uso do nome social da família adotante e vaga em escolas públicas. Hoje de manhã, a Polícia Federal fez uma operação no Senado. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos gabinetes ocupados pelo senador Fernando Bezerra Coelho. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e é relacionada a inquérito que apura irregularidades em obras de transposição do Rio São Francisco, no período em que o senador era ministro da Integração Nacional, durante o governo de Dilma Rousseff. Atualmente, o parlamentar é líder do governo no Senado. O senador Fernando Bezerra Coelho disse que não havia necessidade das ações da Polícia Federal contra ele e que colocou o cargo de líder do governo no Senado à disposição do Palácio do Planalto. Acho que a manifestação da Procuradoria-Geral da República já diz tudo, que não havia nenhuma necessidade dessas diligências nas minhas residências e nos meus locais de trabalho. Eu me coloco, como sempre me coloquei, à disposição para prestar todos os esclarecimentos. Esses são fatos que já vão completar 6 anos, e que estão sob investigação há muito tempo. E, portanto, vamos, no devido do curso do processo legal, prestar todas as informações e temos certeza, como outros inquéritos, eles vão ter o mesmo destino, que será o arquivamento. Tomei a iniciativa de colocar à disposição o cargo de líder do governo, para que o governo possa, ao longo dos próximos dias, fazer uma avaliação se não seria o momento de proceder a uma nova escolha ou não. Esse é um julgamento e um juízo que será feito pelo presidente e pelo ministro-chefe da Casa Civil e pelo ministro da Secretaria de Governo. Em nota, a defesa do senador Fernando Bezerra Coelho disse considerar as medidas desnecessárias e que a única justificativa do pedido seria em razão da atuação política e combativa do senador contra interesses de órgãos de investigação penal. Segundo a nota, a Procuradoria-Geral da República opinou contra a operação do gabinete do senador, pois a medida teria pouca utilidade prática. A defesa afirma que vai seguir firme no propósito de demonstrar
que as cautelares são medidas extremas, além de ter ido contra a manifestação do Ministério Público Federal. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a casa vai fazer questionamentos ao Supremo Tribunal Federal sobre a ação da Polícia Federal hoje no Senado. O que eu estou questionando como presidente de um poder é, na relação institucional, uma operação que em 2012 o senador Fernando não era nem senador e não era líder do governo. Uma operação que a Procuradoria-Geral da República disse para não fazer e foi feita. O Senado, como instituição, vai defender a integridade do Senado da República como chefe de um poder. A mesa vai fazer isso e nós estamos buscando um instrumento jurídico para fazer. O pacote anticrime está em análise no Senado e na Câmara. As duas casas têm divergências sobre o texto. Senadores aprovaram a prisão em segunda instância, mas os deputados foram contra. Esse é um dos temas da coluna Salão Nobre, com a jornalista Glauciene Lara. O pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro começou a tramitar pela Câmara. Mas como os deputados estavam ocupados com a reforma da Previdência, um grupo de senadores reapresentou os projetos e passou a analisar o texto em paralelo à Câmara. Dos 3 projetos do pacote, o Senado aprovou um, o que criminaliza o Caixa 2 de campanha. O relator da proposta foi o senador Márcio Bittar. Então, Por que o Caixa 2 até hoje não é crime no Brasil? Eu acho que é uma frouxidão da lei, que agora nós estamos tentando reparar. Ele foi aprovado de forma bastante simples no Senado e assim ele foi para a Câmara. Então ele não está no meio de um pacote, ele está sozinho. Então é mais simples e mais fácil de votar e ser aprovado na Câmara Federal. Tudo, para mim, tem ligação. Se você tem um sistema político eleitoral podre, ele contamina. Quer dizer, não é uma coisa isolada, ele contamina a sociedade. Agora falta o Senado analisar 2 projetos, um deles visto como a espinha dorsal do pacote, que endurece as penas e dificulta a progressão. Para reduzir a insegurança no país, o senador Márcio Bittar é a favor de mais dinheiro para a segurança, penas ainda mais duras, fim do indulto e das audiências de custódia e aumento da pena máxima de prisão de 30 para 50 anos. O senhor acha que o pacote anticrime foi tímido ao propor medidas para a segurança? Eu acho que o ministro concentrou numa área, que é essa área do colarinho branco, que é importantíssima, da eleição, do crime organizado. Ele pegou áreas fundamentais. Na Câmara, o grupo de deputados que analisa o pacote anticrime, esta semana prorrogou os trabalhos pela 4ª vez. Depois de passar pelo grupo de trabalho, o pacote vai direto para o plenário, onde tem que ser aprovado por maioria simples, para nova análise no Senado. Por lá, uma das grandes polêmicas é a prisão em segunda instância, um assunto já aprovado pelos senadores. A Câmara tirou do texto a prisão em segunda instância. O Senado manteve. E agora, nessa tramitação paralela, quem leva? A iniciativa de quem vai prevalecer sobre a outra? Mais uma vez, eu entendo que tirar a prisão, a possibilidade da prisão em segunda instância, ela não está em sintonia com o sentimento brasileiro. A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher aprovou o plano de trabalho do colegiado para o biênio 2019-2020. A presidente da comissão, senadora Zenaide Maia, fala sobre o assunto na nossa entrevista de hoje. Olá! A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher aprovou o plano de trabalho para o biênio 2019-2020. Quem vai contar para a gente o que a comissão vai fazer nesses 2 anos é a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que é presidente da comissão. Seja bem-vinda, senadora. Muito obrigada pela presença. Obrigada. É sempre bom a gente dar visibilidade. A gente sabe que essa comissão mista é de uma importância fundamental. Ela é formada por 11 senadores e senadoras, que não são só as mulheres que participam. A gente tem homens também na nossa comissão e 11 deputados e deputadas federais. E essa comissão, ela não é uma comissão deliberativa, mas ela tem uma função grande junto com o Observatório da Violência, que é outra coisa que aqui o Senado tem e que eu já entrei em contatos, eu quero fazer juntar mais isso. Eles não dão só o diagnóstico, a estatística da violência, mas eles já têm um mapa, muitas vezes, das causas. Então, a gente precisa dar mais visibilidade a esse observatório. Mas
praticamente o que a gente faz com essa comissão, a gente pode fazer muita coisa. O que eu já propus nesse plano, além de requerimentos de audiências públicas, como ela não é deliberativa, mas uma coisa que a gente já vai fazer, nós vamos pegar todos os projetos de lei que estão em tramitação no Senado e na Câmara, e nós vamos fazer audiência pública sobre esses projetos de lei relacionados às mulheres. Ela não é deliberativa, senadora? Ela não é deliberativa. Ela é consultiva? Qual é o papel dela dentro da estrutura legislativa? E ela pode, por exemplo, convidar autoridades, pedir informações aos estados. Não pode deliberar um projeto de lei. Ela pode propor um projeto de lei e fazer audiências públicas para ajudar nesse projeto de lei ser aprovado. Então, é isso que eu estou propondo. Outra coisa, a gente reuniu queremos fechar com a Procuradoria da Mulher, que é a deputada Rose de Freitas, e também a Secretaria da Mulher, porque a Câmara tem mais órgãos, né? Nós temos uma comissão mista de defesa dos direitos das mulheres lá, nós temos uma secretaria e temos uma procuradoria também. Então, a gente vai unir as forças e procurar, por exemplo, eu já autorizei a comissão, inclusive a gente tinha problema de estrutura física, porque a comissão mista do Senado, todas é um ambiente só, mas no meu gabinete é um gabinete grande, e eu já separei uma sala, já está lá equipada, com comissão mista de combate à violência contra a mulher, para facilitar o nosso trabalho. E digo o seguinte, apesar de não ser deliberativa, nós vamos estar muito presente, nós vamos defender, vamos visitar a Casa das Mulheres Brasileiras, nós vamos trabalhar junto com os estados. Sabe o que é que eu tenho um interesse grande, eu digo? Cada estado e grandes municípios, nós vamos saber com as deputadas quais são as instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos que trabalham nesse mesmo tema, mas que estão sobrepondo o mesmo trabalho sem nenhuma ter uma notícia uma das outras. Isso é uma coisa que Como que se pode construir uma rede de colaboração entre essas instituições? Porque cada um tem suas experiências. Por exemplo, eu tive no Ministério... O que é a Casa da Mulher Brasileira? A Casa da Mulher Brasileira é aquela casa que acolhe a mulher vítima de violência. E que nós temos poucas. Inclusive, eu soube aquelas que têm endereço reservado, né? O endereço não é público. E que aqui em Brasília tem uma, eu soube que está interditada por falta de recursos. Que tem psicólogo, que tem médico de plantão, que acolhe a mulher vítima da violência. E as crianças também, né? E as crianças, a família, porque na verdade a violência é a família. Não existe violência da mulher para não ser da família. E dizer um trabalho também, Renato, que a gente tem uma preocupação. Por exemplo, a juíza do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, que é responsável pela violência contra a mulher, ela já ganhou prêmios porque ela consegue reintegrar o agressor, na sua grande maioria. A gente sabe que a maioria dos agressores, eles têm, se você fizer um trabalho, reintegra, reforma aquela família, tirando dos psicopatas, que tem uma percentagem, e esse tem que a gente avaliar e tudo. Então, o que é que acontece? Mas a senhora não acredita que a ótica do legislador é sempre para endurecer a punição ao agressor, ao invés de reintegrar? Não, a gente tem que endurecer a punição, principalmente do feminicídio. A gente conseguiu em 2015 que o feminicídio consideramos um crime hediondo, e mesmo assim a gente não diminuiu a violência. Não estou dizendo uma percentagem, com estudo, que um grupo que eu nem sabia que o Rio Grande do Norte tinha, que esse Ministério Público, ela é rigorosa no cumprimento da Lei Maria da Penha. Muito rigorosa, mas ela descobre nas conversas, não obrigando. Obrigatoriamente ela já separa, já dá aquela proteção, a medida protetiva. E depois ela começa a ouvir os dois lados e ela descobriu que consegue reintegrar esse homem, que a maioria da violência é homem, mas eu queria dizer, como médico, eu vi mulher. O desafio é tornar isso política pública, política pública. De alcance. De alcance, para ver se alguém daqueles que começou com violência verbal, com violência psicológica, porque é claro que a violência física mesmo, e eu acho que ninguém nem tenta, mas a violência verbal, aquilo de tirar a autoestima da mulher, que eu como médica vi muito isso.
A autoestima, ou a pessoa que pratica violência, ela começa tirando a autoestima, porque ela transforma a vítima num culpado, que é o que a gente vê. Mas existe esse trabalho no Rio Grande do Norte com aquela violência psicológica, ou aquela violência que tira a autoestima. Aquilo ali, elas têm tentado recuperar. Claro que a violência física, dificilmente, quando chega na violência física, é muito difícil haver a recuperação. Pois é, senadora, o último Atlas da Violência mostrou que 39% dos assassinatos de mulheres acontecem dentro de casa, né? Qual é a política pública que entra na casa das pessoas e pode levar segurança para essas mulheres? Só tem uma saída na prevenção. Nós temos uma lei, uma legislatura Maria da Penha mais moderna do mundo. A gente não tem a efetividade real dela, porque muitas vezes não consegue as medidas protetivas. O estado do Rio Grande do Norte tem 2 delegacias de mulher. O estado todo, uma em Natal, que não funciona 24 horas, ou seja, a legislação é avançadíssima, moderna, mas está faltando aplicabilidade. E a gente tem que estar em cima disso, e para isso precisa de emendas. É uma coisa que eu estou chamando a atenção dos parlamentares. Vamos ter um olhar diferenciado, porque a mulher, além da violência que já existe por igual de homens e mulheres, que são as das ruas, ela ainda tem essa de casa. A única coisa que, por exemplo, o feminicídio é facílimo. No instante chega ao criminoso, né? Porque normalmente é alguém do ciclo social, o marido, o ex-marido, o ex-namorado, mas a gente sabe que também nessa violência precisa da educação. Por isso que a gente já tem projeto de lei, incluindo no currículo da educação básica e fundamental, a Lei Maria da Penha. Porque nós temos que educar, porque a gente sabe que a gente tem uma sociedade machista. A gente vê a própria educação da mulher achar que o filho, ele pode deixar, ele não tem a obrigação de fazer os mesmos deveres da filha. Isso cria aquela impressão, que ele pode só porque é homem. E nós já fomos massacrados demais, gente. Nós levamos 300 anos para poder estudar. Estudar, gente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essa comissão, a gente assumiu todos um compromisso, que a gente vai dar as mãos e que vai fazer o máximo. E outra coisa, nós não vamos deixar ninguém adormecer. A mídia, nós vamos estar lá toda semana. Nós aprovamos já 10 requerimentos de audiências públicas. 10 requerimentos hoje, aprovamos o plano e as audiências públicas, porque nós precisamos dar visibilidade. Foi dando visibilidade a essa violência que a maioria das mulheres conseguiram denunciar, porque nem isso elas fazem. Eu trabalhei em pronto-socorro, eu peguei, a coisa mais rara era ter um plantão de final de semana que não tivesse uma mulher agredida fisicamente. Você imagina, para levar pronto-socorro é porque não era uma coisa tão simples. Não era, como a gente diz, um tapa, não era um empurrão. Era uma coisa que eu precisava suturar, ou às vezes muito mais. Então, aquilo ali, e naquela época, dificilmente elas queriam denunciar porque diziam que voltavam para casa. Por isso que essa medida protetiva, dada imediatamente, eu fui uma das testemunhas. Porque ela dizia, mas doutora Zenaide, como vou denunciar? Se eu voltar para casa, se ele souber que eu denuncio, ele vai me matar. Então, isso são coisas simples, medidas simples que a gente aprovou o projeto de leis, e é isso que a gente tem. A gente só tem uma certeza, que só endurecer a pena não resolve. Nós temos que construir uma sociedade que respeite, e eu digo sempre, nós mulheres lutamos todo dia pelo respeito. E esse respeito, a gente já começa a lutar dentro da nossa casa. Olha, por exemplo, nós temos 30% de cotas aqui, já vimos senadores querendo tirar isso. Os 30%. Você 30% de cota para participação feminina nas eleições. Nas eleições. 30% dos candidatos tem que ser mulher. Tem que ser mulher. E eles queriam tirar isso, porque com isso, quer queira, quer não, e a gente não está falando, eu não estou falando em causa própria, a gente não entra, o que está aí não tem isso aí, mas a gente sabe que precisa estimular. Nós, mulheres, quando estão nos dando oportunidade com processos seletivos,
nós já estamos praticamente em pé de igualdade, apesar de ter perdido anos sem poder nem estudar. Mas hoje, se você olhar os cursos de medicina, os advogados, o que depende, as promotoras, as juízas, nós estamos em pé de igualdade, mesmo com todas as dificuldades. Agora, nos poderes de comando, nós estamos bem aquém. Então, nós precisamos estar presente na política. Por isso que eu queria aproveitar e dizer o seguinte, está aqui Zenaide, que chegou aqui, o Senado está assumindo essa presidência em defesa de, pelo menos, de todos os brasileiros. Mas, quando a gente defende mulher, está defendendo mais de 50% da população brasileira. Então, nós, o que é que fez Zenaide vir para cá? Eu, como médica, secretária de saúde, eu podia ajudar um número limitado de pessoas. Nós só podemos ajudar nosso estado, nosso município e esse país através da política, gente. Então, não é fácil para a gente, porque eu queria muito, se fosse como médica, eu já estava perto de me aposentar, mas agora eu estou trabalhando 4 expedientes, mas por uma causa justa, em defesa das mulheres, em defesa dos homens também. Eu sempre digo que a gente tem que ter homens, por isso que a gente fica feliz quando a participação nessa comissão mista de combate à violência contra a mulher, nós temos vários homens também. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.